Bem-vindos ao podcast Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Meu nome é Leandro Enisman, eu sou médico ortopedista e junto com meus amigos Noel, André, Bruno e Matheus, apresentamos o Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Hoje é nosso 19º episódio e seguindo a nossa tradição, hoje estamos só nós 5 aqui, vocês não vão ter nenhum convidado hoje e nós vamos aqui bater papo sobre um assunto muito interessante e que muita gente já fez pergunta pra gente no Instagram querendo saber mais sobre o assunto. E por sinal, você já segue a gente lá no Instagram? Nossa conta é o podcast.ortopedia. Já aproveita, vai lá e segue a gente. E hoje a gente fez uma novidade. Logo antes de gravar aqui, a gente abriu uma sala no Clubhouse, que é um tal de um aplicativo, é uma nova rede social que a gente está descobrindo. Eu, André e o Noel se sentimos um pouco velho lá, mas vamos dar um jeito. O Matheus e o Bruno estão ensinando pra gente. E quando a gente abriu a sala no Clubhouse, tivemos 30 pessoas com a gente lá, a gente deu uma introdução do que a gente vai conversar aqui com vocês, e tivemos uma pergunta muito interessante dos nossos seguidores. O nosso seguidor é o Marco Antônio Brown, que está se formando agora lá na Medicina de Santos. Obrigado por seguir a gente, Marco Antônio. E o que ele perguntou para a gente foi se até a gente está com um consultório um pouco mais estabilizado e mais rodando, se a gente tinha algum tipo de emprego, de concurso, como a gente fazia para pagar as contas, né? Noel, André, quem que vai responder essa daí? Cara, o André falou no Clubhouse dele, então eu vou começar falando da minha, né? Eu lembrei agora que eu trabalhei no pior lugar onde eu trabalhei foi nessa época. Que assim, aqui em São Paulo, eu me formei em 2 hospitais de escola que eu achava que era o SUS. Mas aí eu trabalhei numa OS, que é uma empresa que ela terceiriza os serviços públicos. Eu trabalhava num hospital de final de semana e dava plantão nessa OS, então eu não era funcionário do hospital, não tinha concurso público, eu era um terceirizado dessa OS. E, cara, eu dava esse plantão, eu lembro que tipo, eu tava na R4, minha dupla de plantão era um cara, sei lá, 40 anos mais velho que eu, 30 anos mais velho que eu, e, tipo, era uma guerra, cara. Às vezes você acha que o SUS onde você trabalha é um lugar puxado, é um lugar que, nossa, aqui é o inferno. Tipo, lá era um lugar que era o inferno e não tinha placa de grandes fragmentos, entendeu? Caixa de pequenos fragmentos, e, tipo, é um lugar que hoje, vendo retrospectiva, era muito perigoso eu estar lá. Só que na época, tipo, cara, você vai indo, vai indo, vai indo, e tenho diversas histórias, aprendi muito lá. Mas, pô, eu poderia realmente ter dado uns plantõezinhos num lugar melhor. Talvez era o que tinha pra mim. Mas eu sei que o André já trabalhou muito no Muquifo também, né, André? Olha, eu vou te falar que eu rodei bastante, tá? Mas eu lembro, o meu primeiro plantão, acho que o primeiro plantão seria inesquecível até se ele fosse tranquilo. Mas o meu primeiro plantão, eu fui junto com o meu amigo Abobrão. E aí, o plantão ele foi numa cidade chamada Pirapora do Bom Jesus. Para quem não conhece, Pirapora do Bom Jesus, ele fica mais ou menos a uns 20 e poucos quilômetros para dentro, assim, de Alphaville. Alphaville fica a 20 quilômetros de São Paulo, 25 quilômetros. E a gente tinha acabado de se formar médico, ainda não era como ortopedista. E assim, primeiro plantão, a gente não sabia muito como se comportar. Tinha ganho aquela maletinha, sabe? Aquela meia quadradinha preta que você vê no desenho animado que é do médico. Se arrumou, a gente não botou gravata, mas foi lá. Eu lembro até hoje que a gente estava entrando, era uma UMS, né? Unidade Mista de Saúde. A gente não sabia exatamente por que era o mista. E quando você está lá, você está muito perto de São Paulo. Você está, sei lá, 40, 50 quilômetros de São Paulo, mas a sensação que dá é que você está a uns 500 quilômetros de São Paulo. E aí, quando a gente entrou, passou um rapaz de preto, bem cabeludo, falou, olha, tem um paciente ali que apanhou, que não sei o que lá, não sei o que lá. E aí, quando a gente entrou, né, os dois falaram assim, não, por favor, acabamos de chegar para dar o plantão, quem vai passar o plantão com a gente? Ué, como assim quem vai passar o plantão? Era aquele cara de preto que falou com vocês. Falou, nossa, era isso. Então, a gente tinha uma expectativa ali do hospital escola, aquela coisa super formal, passagem de plantão, anotar as coisas, fazer a bolinha, depois pintar metade da bolinha quando tivesse feito, checar. Foi aquilo, e acabou. Então, assim, eu diria que eu tive bastante experiência, médico de ambulância, médico de evento, enfim, médico de luta. Olha, a rodagem foi grande, viu? Mas, assim, por outro lado, é importante você saber o timing disso, né? Porque às vezes você vai caindo acho que tem aquele
um livro clássico aí de investimentos, né? Que é o Pai Rico, Pai Pobre, né? Você cai como é que é? Na corrida do rato, né? Aí você tá nesse plantãozinho, de repente você casou, de repente 2 filhos, de repente boletos, de repente você não consegue fazer o consultório, de repente você tá nisso. E não tem certo e errado. Tem gente que tá nisso, no plantão, tipo, sei lá, o cara dá 5 plantões na semana e tá tudo bem. E não tem errado nisso. Obviamente que às vezes o cara que tá no 6º ano, o cara que tá na residência, olha isso e fala, cara, eu não quero isso pra minha vida. Porque às vezes o cara que tá nisso se adaptou. Sei lá, Sabe, hein, Leandro? Já teve um pesadelo achando que você tava nisso? vou cortar, mas eu gostei. Vai lá, vai lá. Eu acho que muito mais do que o certo é errado, uma coisa que é muito importante é você pensar naquilo que você quer. Assim, eu vou dar um exemplo, né? Minha esposa, ela é pediatra e ela dá plantão. E a coisa que ela mais gosta é dar plantão, ela gosta de plantão complexo e ela odeia consultório. Ela nunca quis fazer consultório e, pelo visto, nunca vai querer fazer consultório. E está feliz da vida. Eu acho que é entender aonde você gosta, aonde você quer e seguir nesse caminho. Perfeito. Esse é o que eu ia comentar também quando o Noel estava falando. Eu acho que é importante você entender o que você quer, porque a verdade é que tudo, como tudo na vida, tem vantagens e desvantagens, né? Então, o consultório, você tem um potencial de ganhar mais dinheiro. Eu acho que é um potencial, muita gente não ganha mais dinheiro com consultório, mas você tem um ônus pesado também, né? Então, a gente está falando de consultório particular, muitas vezes o paciente vai ter teu telefone, o cara vai te ligar, ele vai te mandar o WhatsApp, é uma rotina pesada, assim, então acho que nem todo mundo quer fazer isso daí, tá? Mas uma coisa que eu estava pensando aqui também, dentro dessa história que o Noel falou, de boleto e de carreira, é que eu acho que, até usando a analogia que o Noel falou sobre dinheiro, então, por exemplo, assim, tem aquelas pessoas que pensam, poxa, quando acabei de me formar, não vou me preocupar muito em juntar dinheiro agora, daqui 5 anos eu vou estar ganhando mais, então vai ser mais fácil de eu juntar dinheiro e tal. E na verdade esse cara nunca junta dinheiro, porque ele não cria cultura, ele não vai fazendo aquele bolinho, e fora que o dinheiro vai crescendo exponencialmente. Então aquele pouquinho que você botou lá quando você era super novo, quando você está ficando mais velho, está virando bastante coisa, né? O consultório é mais ou menos a mesma coisa, na minha opinião. Então, eu já vi algumas pessoas que pensam assim, poxa, eu estou terminando a residência agora, quem que vai passar comigo se eu abrir um consultório agora, então não vou abrir, vou abrir quando eu tiver uns 10 anos de formado, que devo ter mais experiência, vou atrair mais gente. E a verdade é que não é assim, né? Você precisa começar aquele começo que vai ter aquele consultório vazio, vai ter mais horários totalmente vazios do que horário com o paciente, mas daí você vai fazendo esse bolo de neve, essa bola vai crescendo, e fora que você vai querendo experiência, né? Eu acho que o atendimento de consultório é muito diferente do atendimento que a gente aprende na residência, do atendimento no pronto-socorro. Então, esse aprendizado é super importante também. Isso vai de encontro com a figura do residente, né? Às vezes o residente tem a figura que ele tem um staff lá, ou chefe, né? Em alguns lugares chamam de staff, que ele acha que é o cara que tem um consultório bombado e ele é o melhor ortopedista do mundo, e é o cara que ele vê como o exemplo dele. Eu tinha um desses caras. Aí de repente ele se forma, começa a trabalhar e pergunta pro chefe dele, pro staff: "Ei, chefe, onde você faz consultório e tal?" Fala: "Não, não, eu tô só na sua escola." Você: "Porra, mas aquele cara que imaginava, que tinha, que fazia, tal, é, sei lá, um operador de osso de plástico, né, André?" Não sei se o pessoal de trauma fala muito disso, né. Provocação aí para os traumeiros, hein. Saí daqui da sala, não fui eu que falei. Tem, Teve até tem, um negócio, silêncio aqui, hein. tem um negócio que é o art of the, que você foge do negócio, né? Eu acho que uma maneira interessante de você pensar, é, e parece uma pergunta meio boba, né? Mas quem você quer ser quando crescer, né? E aí entender quais são as suas boas características e quais são aquelas que você eventualmente tem que desenvolver. Eu fiz essa pergunta uma vez, assim, teve um programa de mentoria que foi muito interessante. De certa maneira, eu caminhava um pouquinho para isso e eu perguntava, sei lá, tem as pessoas que são muito boas de assistência, vamos pensar em consultório, em cirurgia, tem as pessoas que são muito boas em ciência, tem as pessoas que são muito boas em política, tem as pessoas que são muito boas em outras áreas. E aí, quando você perguntava quem você quer ser quando crescer, muitas vezes as pessoas falavam: olha, eu quero ser que nem aquele cara, vou dar um exemplo, vai, que é o presidente da SBOT. Putz, esse cara tem que ter uma habilidade muito boa, tem que ser capaz de fazer combinações, tem que saber receber pessoas, e talvez fossem pessoas que não tinham habilidade nenhuma nessa área.
Então, ou eles tinham que se desenvolver para essa área, ou eles simplesmente tinham que entender, assim, não adianta você querer ser o melhor cara de assistência do mundo, entre aspas, e se você mira no cara da política, talvez é você entender quem é o seu herói e como você vai perseguir isso, né? Então, acho que é um pouco a ver até com aquilo que você quer. Se você quer ser um médico de consultório, quer ser um médico de plantão, quer ser um médico do SUS, quer ser um médico no convênio e assim por diante. Uma coisa que eu queria comentar, assim, na verdade, voltando à primeira pergunta que a gente fez, que eu ia falar e acabei esquecendo, é que quando o colega lá perguntou pra gente sobre viver de consultório, eu acho importante a gente também não ser o cirurgião de plástico aqui, né, Noel? Porque, assim, felizmente eu não posso reclamar do meu consultório, tem melhorado, tô muito feliz com isso, mas eu tô lá no HC, que eu tenho o meu salário, eu dou plantão, onde a gente recebe lá no esquema, lá no jeito que a gente trabalha, no plantão hora extra, então entra uma graninha a mais. Nesses meses de pandemia, isso foi super importante para mim, porque realmente o volume de consultório despencou. E eu vou falar aqui pelo Noel e pelo André, que eu sei que eles também, o André no cargo de gestão, o Noel com cargo de gestão barra plantão, então também não é assim que a gente vive só de consultório. Então, só para mostrar que demora mesmo, entendeu? Acho que felizmente nos últimos anos tem melhorado bastante, mas falar que assim vive 100% de consultório é um investimento bem a longo prazo. E não só demora, como é aquela discussão que nós mesmos temos, né? Tipo, será que a nossa geração vai ter o cara que faz só consultório? Aí a gente vai para uma discussão da medicina atual, né? Tipo, eu dou plantão, eu faço isso, aquilo, caras de gestão, fora o salário astronômico do Muito Além do Gesso. Então a gente tem que pensar, será que a nossa geração vai conseguir ter o cara só de consultório, quem a gente vê hoje, ortopedista com 50, 60, 70? Sei, é uma coisa que a gente tem que discutir. E, ao mesmo tempo, se a gente trilhar os mesmos caminhos que os nossos chefes de 50, 60 anos que operam só particular toda semana trilharam, nós não obteremos o mesmo resultado. Nós não obteremos o mesmo resultado, porque nós estamos em cenários distintos. Então, a gente tem que fazer alguma coisa diferente. Se você fizer a mesma coisa que eles, ou você realmente está numa cidade que não mudou nos últimos 30 anos, e aí vai ter o mesmo resultado, ou mudou pra cacete. E não adianta, você não vai ter o mesmo resultado. Pelo menos assim que eu vejo. E do plantão, sim, e não tenho nenhuma vergonha de admitir isso, porque faz parte do jogo, né? Então, eu faço uma pergunta para vocês. Bruno começou lá no Clubhouse falando um pouco sobre marketing e tal. Então, eu quero saber quais estratégias vocês utilizam para angariar os pacientes. E no Clubhouse a gente conversou um pouco também sobre a manutenção desses pacientes. Porque consultório é algo que você visa a longo prazo, né? É um trabalho que você faz constante com o paciente. Então, qual a estratégia para retenção desse paciente Eu também? vou começar respondendo, porque é uma coisa que eu tenho trabalhado muito nos últimos tempos, e eu aprendi muito isso com o Leandro, com o André e com outro amigo meu, que é reter o paciente. Essa é uma coisa que eu não tinha muito hábito. Então, por exemplo, tem um amigo meu que ele faz coluna, que eu fui almoçar um dia na casa dele no domingo, tipo, pré-pandemia, tá? Só para ser compliance aqui, né? Ele falou, puta, cara, acabei de almoçar, eu preciso ligar pro paciente que eu operei e tal. Aí a esposa dele falou, cara, ele fica o tempo inteiro no telefone com os pacientes. De repente eu olho pro lado, olhei pra minha esposa e falei, cara, eu nunca ligo pros pacientes, tipo, no WhatsApp. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a fazer algumas coisas meio básicas, assim, do tipo, sei lá, eu operei o paciente, esse domingo eu operei, dermatoscopia, eu deixei de alta à tarde. Cara, eu tava no clube e liguei pro paciente. Tipo, peguei o celular, tava no meio do clube, o paciente não tá me vendo, liguei. Puta, o cara adorou, meu. E é uma coisa que eu não fazia isso antes. Eu sei que o André faz isso bastante, mas acho que a retenção é que nem como se fosse uma experiência. Ao mesmo tempo, cara, é uma coisa que eu acho que diminui muito a experiência. É que nem a gente quando recebe um e-mail americanas, tipo, obrigado por ter feito sua compra. Ah, vai tomar banho, né, cara? Logicamente que você não vai mandar sei lá, um e-mail pro seu paciente, uma coisa mais personalizada, tal. Mas o negócio de ligar eu achei, cara, bem simples e bem interessante. Assim, até contribuindo um pouquinho, eu acho que tem um pouco, juntando com o que o Noel falou, né? Eu acho que a gente está vivendo cada vez mais uma batalha de gerações. A base é muito mais larga do que a ponta em termos do número de médicos, né? Então, comparando, vamos pensar assim, né? Um pessoal que está ali com seus 60, 70 anos, eles já construíram a carreira, eles já têm os pacientes deles,
quem vem mais no meio do caminho eventualmente tem que estar mais ligado, ou eventualmente está mais ligado em tecnologia, em uma maneira de se relacionar, entendendo tudo isso. E a turma que vem agora, que nem a gente falou, a gente aprende demais com vocês. A gente chega, vocês descobrem coisas, vocês resolvem problemas que eu não sei por onde começar a resolver. Assim, eu vejo as coisas do Instagram, do site, o que vocês vão... Acho que a geração de vocês está anos-luz o que eu era no meu tempo de graduação, e daqui a poucos tempos vocês vão estar no mercado, entre aspas, entendendo muito mais de tecnologia, como se relacionar com os pacientes, do que eu. Então, eu acho que esse jeito que você vai imprimindo, com tecnologia ou sem, mas cultivando relação e confiança no seu doente, assim, tem alguns hábitos que eu acho que fazem muito sentido. Se você não chama o paciente para sua sala, se você levanta e vai até ele, sempre é muito bom. São coisas que não falham, sabe? São coisas que, assim, se você deixa ele à vontade, tanto faz o jeito do paciente, ele fica feliz com você, e a tendência é que ele vá voltando. Uma coisa simples, André, só complementando, tipo, parece bobo isso, tá? Mas é você tá sentado, isso na residência é um clássico, né? Tipo, você tá sentado, você chama um paciente, você continua sentado. Atira a primeira pedra quem nunca fez isso na residência, né? E se você tá ouvindo e é estudante, você vai fazer, porque você acordou às 4 horas da manhã, você tá mal-humorado, você tem 40 fichas para ver, você chama o cara e você continua sentado. Tipo, no consultório, uma vez eu já acompanhei, né? O cara mais velho, tal, às vezes o cara tá cansado também, ou tá sem paciência. Ela chama um paciente que ele tá cobrando uma fortuna e não levanta pra, tipo, dar a mão. Logicamente que hoje em dia não pode dar a mão pela pandemia, mas enfim. Então é uma coisa super simples, cara, que às vezes tem um cara que tá desconcentrado, ele não faz, né? Engraçado, tem tanta coisa para falar aqui depois de ouvir vocês que eu tenho na dúvida para que lado que eu vou, mas pensando um pouco desse último lado que o Noel foi, eu acho que a gente como médico tem muito problema com uma questão que eu também tinha e hoje em dia para mim é muito óbvia. O paciente é nosso cliente. Isso é muito importante lembrar, entendeu? Então, assim, a gente tem eu acho que muitos médicos, muitos ortopedistas têm muito problema de se ver como um prestador de serviço, mas essa é a verdade, a gente é prestador de serviço. E daí eu lembro de uma história que, no negócio de plantão, o que dá mais raiva pra gente é quando você tá lá de madrugada, conseguindo dar aquele cochilo, chega às 3 da manhã aquele paciente com uma queixa super eletiva de um trauma que ele teve há 2 semanas. A gente quer matar o paciente, né? De uma vez um amigo meu estava numa situação dessa, não lembro exatamente o que era a queixa, e virou pro paciente assim, mas por que o senhor veio aqui, né? Que absurdo, são 3 da manhã, esse problema era para resolver de dia. E o paciente virou com uma super calma para ele e falou assim, eu estou aqui porque está aberto, porque você está prestando um serviço. Se eu vou numa padaria 24 horas às 3 da manhã para comprar pão francês, o padeiro não vai olhar para mim e falar assim, o que o senhor está fazendo aqui? São 3 da manhã, isso não é hora de comprar pão. E essa é uma grande verdade, entendeu? Por mais que a gente tenha um pouco de dificuldade, acho que o médico muitas vezes se coloca num pedestal, a gente é um prestador de serviço, entendeu? Então, se você não levantar para dar a mão para o paciente, quando puder dar a mão, né? Se você não for um cara educado, o paciente não vai gostar de você. E você falou da questão de retenção de paciente, Noel, ele vai pagar aquela consulta, ele já está lá, ele vai pagar, mas ele não vai voltar e não vai te indicar. E isso é uma das coisas mais importantes do consultório, entendeu? O importante não é o paciente sentar lá. Esse paciente ele tem que fazer aquelas árvores, né, para o negócio realmente virar exponencial e aquele paciente virar 2, virar 4, virar 8, virar uma multidão. Eu acho que o que o Leandro falou, tudo bem, aí eu estou puxando um pouco sardinha para o lado da gestão, né, assim, nas nossas bandeiras, mas quando a gente pensa em alguma coisa centrada no cliente, centrada no caso no paciente, né, é muito diferente daquilo que é centrado no produto ou centrado na residência, é muito virada para o conhecimento e para o desenvolvimento técnico. O paciente é visto quase como muitas vezes, eu estou generalizando, mas é quase como um obstáculo algumas vezes, assim, sabe? E no fundo a gente está lá para eles e está lá para atender da melhor maneira possível. Eu lembro até hoje que eu estava no R1 e no R1 em alguns momentos
um está dormindo, o outro está na enfermaria e você está lá sozinho no pronto-socorro. Eu estava sozinho no pronto-socorro e aí eu fiz uma tala. E eu tinha acabado de fazer uma tala suropodálica, fiz toda bonitinha. Assim, você fazia um capricho, mas assim, fazer uma tala sozinho já é difícil, já é cansativo, você está estressado, você está trabalhando por 1000 horas. Aí eu falei para o paciente, olha, quando acabar a tala, você vai tomar esse remédio aqui, você não pode pisar. Aí o paciente levantou da maca e pisou. E aí eu estourei com o paciente. Falei, pô, por que você fez isso? Eu falei, doutor, o senhor queria que eu fizesse o quê? Voasse? Assim, eram 3 da manhã, você olhava para o corredor, não tinha uma pessoa, não tinha uma alma, ele estava sozinho, ele tinha se machucado e eu não ofereci ajuda para ele. Aquela coisa que você fica voltado em querer aprender a classificação, não sei o quê, e você, de certa maneira, perde o foco naquilo que é o mais importante, que é cuidar das pessoas. Então, assim, esse cuidar das pessoas, de botar a pessoa que é o seu cliente, que é quem paga a sua conta em primeiro lugar, é muito importante. Até você falou disso daí, André, eu estava pensando justo na questão da retenção. Eu acho que quando a gente vai para o consultório, tem que ter uma mudança de uma palavra que a gente gosta bastante hoje em dia, que é mindset, né? Então, acho que na residência, a gente tem muito um mindset de resolver problemas, entendeu? Então, esse paciente está com a sua tala, tá com um torce, não sei se era entorse, uma fratura, você precisa botar a tala nele e depois você quer que ele saia da sua frente, né? Tipo, é um obstáculo vencido, ou como você gosta da analogia dos videogames, é uma fase vencida do videogame, entendeu? Quando você está no teu consultório, tem que ter uma continuidade, entendeu? Uma coisa que eu percebia muito no consultório era que eu acho que eu não dava retorno para o paciente, no sentido assim, o cara vinha comigo, vamos dizer de novo, era entorse de tornozelo, o cara vem, você faz o raio-x, vê que não tem fratura, você acha que não precisa imobilizar, um negócio super tranquilo, basicamente esse cara realmente está de alta. Mas quando você está no consultório, dentro dessa questão de você dar atenção para o paciente quer que você veja ele de novo. Então fala assim, olha, vamos voltar daqui 2 semanas, toma um anti-inflamatório, um gelo, vamos ver como tá seu tornozelo. Daí daqui 2 semanas ele volta e ele tá bem, dá legal, pô, que bom que você tá bem, legal, vai ter tua alta, entendeu? O cara se sente mais acolhido, né? E isso é uma coisa que a gente não aprende na residência, né? Na residência, a maioria dos serviços estão no SUS, esse paciente, usando o mesmo exemplo de entorse de tornozelo, não tem fratura, não tem nada mais grave, tchau, vai para sua casa, nunca mais te quero ver na minha frente, né? E a cultura do consultório tem que ser diferente. E uma coisa que, complementando do Leandro, que a gente fala às vezes, que eu tive uma experiência recente, de cobrança, né? A gente fala quase nada disso na residência, né? E é uma coisa que é uma constante evolução. Eu, pelo menos, logicamente, que tive dificuldades disso e a gente vai adaptando. Por exemplo, essa semana no consultório teve uma paciente que veio para um retorno de uma fratura de tornozelo e ela é meio próxima, não é amiga, mas também não é muito amiga, aqueles casos que do consultório você fica meio assim. Eu falei, pô, é um retorno, né? Eu falei pro secretário lá da frente, falou, nem cobra, porque eu já cobrei a primeira consulta, era o 3º retorno, né? Então, tipo, na verdade, é o 2º retorno. Ela voltou a primeira vez, não cobrei, e esse é o segundo. Eu falei, só para ver um raio-x, né? Mas eu acho que eu fui tão empático que a paciente falou, não, eu faço questão de pagar, e pagou para a secretária. Aí, realmente, eu falei que era cortesia, mas assim, ela quis pagar e ela pagou a consulta, né? Mas eu combinei com ela, não, o próximo retorno você não paga. Então, às vezes, a gente fica tão, sei lá, eu fico muito noiado com isso. Acho que eu também tenho que melhorar, é um ponto de melhoria que eu tenho, de tipo, putz, cobra ou não cobra, mas se reclamar, mas o terceiro, o segundo retorno, não sei o quê, sei lá. Então, é uma coisa que está em constante evolução para mim. Não sei se vocês estão, às vezes vocês têm esses conflitos também. Eu, pessoalmente, tenho muita dificuldade de cobrar também. Às vezes eu acho que eu cobro barato, às vezes eu acho que eu cobro caro. Esse lance de quando é conhecido, eu tenho muita dificuldade. Uma coisa só que eu faço, que eu vejo que os médicos mais antigos têm muita questão, que é aquela coisa de cobrar de médico, né? Fica, não pode cobrar de médico e tal. Eu, pessoalmente, uma coisa que eu faço nessas coisas de cortesia, tanto para mim quanto para médico, eu ofereço uma vez. Falo assim, olha, não precisa pagar, é cortesia, você é médico, você é meu amigo, você é minha amiga, você é meu parente. Se a pessoa fala assim, não, imagina, faz questão de pagar, eu deixo, entendeu? Acho que também, eu já vi umas cenas, acho que eu já fiz umas cenas e já vi no consultório assim, algumas cenas meio bizarras, assim, aquela coisa meio brigando, paga, não paga, paga, não paga, e também não faz o menor sentido, entendeu? Eu também sinto que as pessoas se sentem mais confortáveis quando elas pagam, e eu vejo que tem um lado, hoje em dia as coisas são diferentes, né? As pessoas até, eu acho que tem gente ainda que assume essa coisa de não pagar, mas a maioria das pessoas já até estranha, fala assim, não, como assim não pagar? Não faz o menor sentido, né? Eu acho que essa coisa da cobrança
ela precisava ser melhor, não ter esse aspecto ruim. É engraçado que o médico ele tem ainda um pouco essa coisa ruim de como cobrar. E eu não penso muito dessa maneira, assim. Muitas vezes eu não cobro de alguns colegas e tal, mas porque, de certa maneira, eu me senti confortável e com proximidade para isso. Mas eu acho que a cobrança, ela é natural. E eu acho que, assim, muitas vezes, até se o paciente tem direito a um reembolso, algum seguro, para ele é melhor pagar do que, eventualmente, ele acaba se sentindo meio obrigado a te comprar um presente, sabe? E aí, no final, ele vai gastar mais dinheiro, não vai ter o reembolso, não vai ser o negócio que você quer, você vai ter que trocar. Enfim, até de certa maneira, você trabalhou, você recebeu, está todo mundo feliz, está tudo resolvido. E aí, Bruno? Pois é, tô escutando vocês falarem. Lembrei de uma pergunta que eu fiz no Clubhouse. Acabou que a gente não respondeu e eu queria fazer ela aqui de novo, André, Leandro e Noel. A gente estava comentando sobre. O André falou que ele ficou um bom tempo no consultório, digamos que mofando ali, um tempo ocioso largo no começo da carreira. E hoje eu vejo que inclusive essa era o questionamento, essa facilidade que as redes sociais promovem de você ter um contato mais próximo ao paciente, ter um relacionamento mais próximo, por mais que seja virtual. Vocês acham que essa proximidade com o paciente, ela acelera, na verdade, ela encurta esse caminho entre a formação, quando você sai da faculdade, da escola de medicina, da residência, para você ter um consultório cheio? Você acha que isso facilita em algum sentido? Eu acho que sim. E eu acho que sim, especialmente se você consegue se comunicar com o seu paciente. Eu vou dar um exemplo. Vamos pensar que você resolve adotar uma estratégia de uma rede social e você fala na rede social cheio de termos técnicos, de um jeito esquisito e mostrando imagens de cirurgia. No meu modo de ver, isso não é uma verdade. O paciente não gosta, o paciente se assusta com isso. O paciente acha que ele não vai te entender e as pessoas, geralmente, quando não são médicas, mesmo alguns médicos, quando você vê uma cirurgia muito agressiva, alguma coisa, você tem medo disso, é algo estranho, algo que não é legal. Então, eu acho que você tem que saber como fazer. Eu acho que a geração de vocês vai saber se comunicar muito melhor do que a nossa, já de imediato. É impressionante o número de alunos com número de seguidores enormes, já entendendo, já vendendo produto, já vendendo curso, vendendo resumo. O resumo você simplesmente se pegava no xerox da Atlética, sabe? O negócio não tinha esse tipo de negociação. Mas eu acho que se você sabe, se você sabe falar com o paciente através da rede social, eu acho que é um acelerador sim do consultório. Eu vou fazer o advogado do diabo aqui, eu vou dar uma opinião contrária. Eu acho que sim, mas para poucas pessoas. Porque eu acho que se você tiver uma rede social com bastante seguidores, se tiver, não sei exatamente que número, 50 mil, 100 mil, eu acho que você tem uma grande potencial de virar cliente seu, paciente seus. Mas, por exemplo, eu tenho 3.700, acho que seguidores no Instagram, e chega muito pouco paciente para mim direto do Instagram. Uma ferramenta que eu acho mais poderosa, essa é uma discussão que eu já tive várias vezes com o Noel, é o Google Ads, propaganda paga no Google, porque daí é uma coisa muito mais focada, é um paciente que está, sei lá, no meu caso, procurando assim, cirurgião de quadril, lesão de lábio acetabular, e daí o cara acha teu site, e eu acho que tem uma chance de conversão maior, então acho que isso, sabendo usar, tem uma chance maior. E tem outro porém, que foi o que eu comentei lá no Clubhouse e eu quero repetir aqui. Eu acho que a nossa carreira cirúrgica tem uma questão de idade que não dá para fugir, entendeu? Então, isso eu comentei lá no Clubhouse, eu e o André estamos beirando os 40 aí, e eu ainda ouço algumas vezes no consultório de pacientes que me acham muito novo. Eu faço cirurgia de quadril, então tem muito paciente realmente ter idade para ser meu pai, talvez até meu avô, e eles me acham muito novo ainda, entendeu? Então, isso eu acho que é uma coisa que é difícil você potencializar um consultório cirúrgico assim tão cedo, sabe? Eu acho que você pega uma especialidade clínica, uma especialidade às vezes com procedimentos menores, tipo dermato, assim, acho que tem um potencial maior
do que a nossa ortopédica. O que você acha, Noel? Esse é um assunto muito complexo, interessante. Vou tentar também fazer a parte do advogado do diabo aqui. Tem um empreendedor do Instagram que ele criou um termo chamado empreendedorismo de palco, né? Para quem não conhece esse termo, é como se fosse o cara que ele, no palco, é um super empreendedor, que criou isso, criou aquilo, tem um ótimo papo, uma ótima oratória, e como conteúdo na vida real, ele, na verdade, não faz muita coisa. Quem criou isso é um blogueiro aí do Instagram, chamado Ícaro de Carvalho, que é um cara que não estudou, não tem ensino superior, e como curiosidade, na prova do Enem, caiu esse comentário dele. Aí ele fez um post falando disso. Falando, pessoal, eu larguei direito e no final o termo que eu criei caiu na prova do Enem. Tipo, chupa aí as pessoas que duvidavam de mim. O que é interessante, né, você pensar isso, né, que é o Enem, que é uma prova para selecionar para o ensino superior, pegou uma frase dele, mas é uma frase que eu acho que tem uma aplicação à medicina também. Eu acho que também tem muito médico de Instagram que às vezes você olha o número de seguidores, você se encanta, e na realidade, na prática, isso não se torna em paciente do consultório, entendeu? Logicamente que você fazendo a comunicação, você fazendo o seu público, você fazendo o seu conteúdo, você pode gerar paciente, se essa é a pergunta, né? O meu comentário, só um comentário rápido, eu acho que às vezes mais rápido sim, Bruno. Então, sei lá, se demorava X anos antes, talvez hoje em dia demore 10% a menos, 15% a menos no seu número, entendeu? O que eu quis dizer na minha resposta é que eu acho que também não é uma coisa super rápida, entendeu? Não é porque você tem uma mídia social que em 1 ano, 2 anos o negócio vai estar bombando, tá? Vai demorar bastante tempo do mesmo jeito. Mas eu vou colocar uma coisa aqui até pro Noel, né? Imagina que você é um médico mais velho. Quando você entrava no consultório do médico mais velho, invariavelmente você tinha alguns diplomas na parede. Não é uma coisa que a gente vê hoje em dia, mas aquela figura típica do médico que você imaginava era com 3, 4 diplomas na parede. O seguidor do Instagram hoje em dia é um diploma na parede, é uma espécie de validação do médico. Assim, o médico colocava o diploma na parede, de certa maneira ele buscava uma validação. Olha, me formei aqui, fiz isso, fiz aquilo. E eu, particularmente, eu não lembro o último paciente que me perguntou onde eu me formei, onde eu fiz qualquer coisa. Eu nunca tive diploma na parede. É verdade isso. É verdade, eu também não lembro. Talvez eles saibam. Então, eu não lembro também de ter perguntado, mas tem no meu site, entendeu? Tem um site bastante ativo, eu tenho pacientes que elogiam o currículo, não falam exatamente tal e tal, mas pacientes, nossa, seu currículo é muito bacana, tal. Eu acho que tem perfil de paciente, né? Isso é uma coisa que a gente falou lá no começo, mas é engraçado que, assim, uma coisa que eu não tinha muita noção de fazer consultório, e que eu acho hoje em dia, é que a relação médico-paciente é uma relação de dupla via muito forte, que eu não tinha essa noção. Eu achava que o paciente escolhia o médico dele. Então eu vou lá, estou com problema no joelho, vou lá, acho o Noel de alguma maneira, vou lá e escolho ele. Mas o jeito que você é médico vai selecionar seus pacientes também, entendeu? E devo contar uma história que eu já contei 200 vezes, não lembro se eu contei aqui no podcast ou não, que quando eu comecei a fazer consultório, acho que eu fiquei por 1 ano atendendo de gravata e avental. E eu odeio usar gravata. Realmente é uma coisa que me incomoda muito usar gravata. Mas eu tinha uma noia de ser muito novo, tal. Eu achava que gravata me deixava mais sério, as pessoas usam gravata no consultório e tal. E bem de gravata, Leandro. Porra, agora você tem que... A gente tem que gravar de gravata um dia agora, hein? Não, eu não uso gravata. A última vez que usei gravata, eu acho que foi no meu casamento. Vai fazer 4 anos já. Eu parei de ir em festa de gravata. Eu odeio mesmo. Apresentei aula em congresso, não vai de gravata. Eu comecei a ir de blazer, só não uso mais gravata. Aliás, tem um estudo que mostra que gravata contamina, né? Eu vou achar um estudo aqui. Mas eu tava lá de gravata no consultório e apareceu uma paciente que era mãe de uma conhecida minha, uma senhora. Ela entrou no consultório, ela me deu uma olhada assim de cima a baixo, que eu me senti muito diminuído. Ela claramente olhou, pensou assim, que esse moleque que eu tô vindo passar em consulta, mas já tô aqui, não vou virar as costas e ir embora, né? Ela começou a contar a história, a gente tinha passado em vários médicos, vários caras chefes do meu hospital, assim, sabe? Aquela pessoa que não tinha nada a ver com estar lá. E eu terminei a consulta, eu falei, cara, tipo, isso aqui não é aquele óculos aqui, tipo aquele óculos que você bota, que tem um bigode e tal, tipo, aquilo é muito claro que você tá se disfarçando. E eu decidi depois daquele dia que eu nunca mais usar gravata.
E eu acho que, de certa forma, eles selecionam os pacientes que... Tem paciente, isso é um exemplo besta, mas, de certa forma, assim, tem paciente que quer ir lá e achar um cara de gravata, de cabelo branco, que fala sério, entendeu? Eu, no meu consultório, eu sou que nem eu sou aqui no podcast. Eu falo informalmente com meus pacientes. Eu vou de camisa social, mas, por exemplo, passar a visita de final de semana, eu vou de camisa polo. Não uso avental já há muito tempo, entendeu? Então, isso vai selecionar o tipo de paciente que vai vir comigo, entendeu? Tem paciente que vai chegar lá e vai olhar e falar assim, não, não quero ir com esse cara, vou procurar um professorzão que vai falar formal comigo e vai estar de gravata, entendeu? Mas sabe o que é interessante? Um dos cursos que eu mais aprendi foi um dos cursos da AO, que ele serve para a formação de instrutores, né? E você aprende demais, assim, é meio impressionante o quanto é bom esse curso. E ele te ensina muitas coisas, porque o aluno num curso é o seu cliente. Então, se o aluno vai te fazer uma pergunta, você está de braço cruzado, você cria uma barreira, ele ensina você a abrir, a você se aproximar, sei lá, o Leandro fala uma coisa que eventualmente não está certo e você não bate contra ele, você fala, e aí, não é? O que você acha do que o Leandro falou? Enfim, é espetacular. E uma das coisas muito interessantes é porque num curso, geralmente, da O, você está de uma maneira mais informal ou de camisa polo, é justamente para você não criar nenhuma barreira para as pessoas se aproximarem. E eu acho que tem muito a ver com o que o Leandro falou. Tem gente que curte essa barreira, talvez aquela coisa super formal, mas eu particularmente, meu dia a dia é de roupa social sem gravata, e eu acho que talvez o melhor equilíbrio que eu entendo para se aproximar dos pacientes, para ser um cara acessível, para poder falar direto e para me relacionar com aquele que eu entendo que é o meu público. O meu público não é o público que exige uma formalidade grande, eu acho até que eu afastaria eles. Eu deixaria... o meu linguajar é o mesmo, então é muito padrão, mas eu acho que cria mais empatia, você está mais desarmado como roupa do que você está armado demais ou coisas do gênero. Eu usava gravata e uma caneta Montblanc e achava que isso seria bom, e hoje em dia nem caneta eu uso. Eu uso Bic, eu gosto de Bic 4 cores. Eu gosto da casa aquelas que tem em casa, sabe? Aquelas que tem em casa, que ninguém usa. Tudo, mas tendo a última coisa do Bruno das mídias sociais, cara, a gente tem que lembrar que todo mundo tem resultados ruins. Isso é um fato, né? E se você tá na mídia, você tá muito mais exposto. Então, às vezes, essa galera mais nova, eu sinto um pouco disso. Que o cara quer se mostrar o cara perfeito. É aquela questão da mídia social, né? De se mostrar que só tem bons resultados. Então, eu já vi as complicações de outros colegas, do cara falar, não, mas eu operei por aquele médico que é da mídia, que é do Instagram, e olha como é que eu tô. Então, isso é uma coisa que a gente vai ter e vai começar a ver muito nos próximos anos, com certeza. Bom, concordo, né? Eu acho que assim, falar de resultados ruins é super importante, né? Eu acho engraçado que às vezes a gente pega pacientes, né, que falaram que passaram com médicos que falam, não, sempre dá certo, não sei o quê, né? Você já fez um post desse que eu lembro no Instagram falando que desconfie de pessoas que falam nunca tiveram complicações, né? Eu lembro do saudoso, saudoso não, parece saudoso, parece que morreu, do Dr. Ulloa, que é um dos grandes professores lá do IoT, super ativo ainda, mesmo senhor, que ele sempre fala assim, eu nunca caí de cavalo, mas eu também nunca andei. Então é isso, se você opera, você vai ter complicações, você trata pacientes, você vai ter complicações, isso faz parte. Bom, o papo tá ótimo, vamos agora para os nossos finalmente aqui, e eu queria fazer o nosso cantinho cultural aqui, pedir as indicações de livros, de podcasts, de filmes aí para os nossos colegas, e eu vou começar hoje. Eu vou falar de um livro que eu li no ano passado. Honestamente, eu não li, eu ouvi. Eu gosto bastante de audiobook, não sei se aqui o pessoal tem costume de ouvir livro, e é um livro que chama Atomic Habits, ou Hábitos Atômicos em português, de um autor que chama James Clear. Ele fala bastante sobre como você criar hábitos novos, hábitos de produtividade, como você parar hábitos ruins. Eu achei bem interessante e eu uso algumas coisas que ele fala no livro até hoje, recomendo para vocês.
Eu vou fazer uma recomendação, é um livro que me recomendaram num curso e que eu comprei durante o curso e fui lendo no avião de volta, assim, foi muito legal, que chama The Patient Will See You Now. É de um autor chamado Eric Topol. Ele já é um pouquinho mais antigo até esse livro, eu não lembro quanto tempo ele tem, uns 7, 8 anos, alguma coisa desse tipo, mas ele é muito, ele está muito relacionado com o que a gente falou agora, o jeito que o paciente vai te ver, o jeito que ele vai te acompanhar, e que você tem que mudar muito o jeito que você faz sua medicina, focada no paciente, é bem interessante. O pessoal aqui, o Matheus e o Bruno, acho que o Matheus tem um jeito aí que vai dar uma dica quando você quiser comprar esse livro em alguma livraria virtual. Diz aí, Matheus, me dá uma ajuda que eu esqueci como é que funciona, mas é bacana. Pessoal, então a gente está com as indicações do Muito Além do Gesso há um tempo, e agora você pode ajudar a gente, né, comprando pelo link aqui na descrição do podcast. A gente vai estar deixando o link para ir direto para a Amazon para comprar, e clica aí que você vai cair direto lá na Amazon, se você gostou dos livros. Matheus, tem alguma dica, alguma coisa? Eu tenho um livro que eu li faz um tempo. Eu estava naquela série de livros sobre estatísticas, né? E tem um livro que o nome é Uma Senhora Toma Chá, que ele conta a história das pessoas que criaram os testes estatísticos. E é muito legal que você vai vendo como essa história da estatística vai se desenvolvendo ao longo do século XX, e você vai entendendo quem foi a pessoa por trás do teste TED Student e por que é TED Student e não o nome da pessoa. Então, se você quer saber o final dessa história, clica aí no link. Aqui é Muito Além do Gesso, amigos. E aí, Brunão? Eu tenho uma dica, eu estava devendo, inclusive, essa dica, eu estava há tempo sem dar. Mas vamos lá, eu estou lendo Rápido e Devagar, é do Daniel Kahneman. E a gente estava falando hoje justamente sobre a comunicação, e eu acho que a forma como a gente se comunica, ela está muito atrelada à forma com que a gente entende a forma de pensar das pessoas, a forma como a gente interpreta as situações em que a gente é exposto ao longo da vida, né? Estou achando muito bacana, ele explica muito como funciona a mente, e quando ele explica, a gente se vê em várias situações que ele fala, e aí quando a gente entende como que o nosso cérebro processa isso, eu acho que facilita muito a comunicação, e aí você só tem a ganhar com pacientes e ao longo da vida mesmo. Acho que essa é a indicação que eu tenho. Rápido e devagar, 2 formas de pensar. Show! Muito legal. Acho que, como o Noel acabou de falar, isso aqui é muito além do gesso mesmo, né? Estamos dando dica de tudo que é coisa aí. Eu, pessoalmente, gostei muito do episódio de hoje. Acho que espero que seja proveitoso para vocês que estão nos ouvindo. E se foi proveitoso, já aproveita. Clica aí para seguir a gente no agregador de podcast, vai lá no Instagram, no podcast.ortopedia para seguir a gente e encaminha no grupo de WhatsApp dos seus amigos para todo mundo ficar sabendo do Muito Além do Gesso. Lembrando que a gente tem o Close Friends lá no Instagram, se você não sabe do que a gente está falando, dá uma olhada lá, que a gente tem postado muito conteúdo interessante com as nossas cirurgias, com tecnologias diferentes, como o OARM, que o André é fã. A gente também está agora lá no Clubhouse, então tivemos a nossa primeira experiência hoje, gostamos, então estaremos lá de volta. Fiquem de olho no nosso Instagram e lá no Clubhouse para seguir a gente. E é isso aí, daqui 2 semanas a gente volta com o 20º episódio do Muito Além do Gesso. Até mais!